Oi, gente. Então, hoje eu vou dar continuidade para nossa AD de História e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Segundo Reinado, mas sobre a crise dele, como ele se decaiu e também um pouco da República Velha, né? Então, para começar esse vídeo, eu vou falar uma frase que o professor anotou no caderno sobre botar em xeque o Império. O desenvolvimento industrial e as atividades industriais também, as atividades capitalistas, elas botaram em xeque tanto a escravidão no Brasil e tanto o Império. Por quê? Primeiramente, por que as atividades industriais, o desenvolvimento industrial, o capital, botou em xeque a escravidão? Porque, primeiramente, para você ter... Quem era um grupo, na verdade, quem trabalhava nas indústrias? Eram as pessoas que eram de mão de obra livre assalariada. Então, escravos não daria certo nesse ramo. Por quê? Porque eles não saberiam mexer com as máquinas, enfim, com esse ramo. O ramo deles é mesmo na terra. Então, não daria lucro você mexer com escravo em uma parte que é industrial. Então, teria que mexer com uma mão de obra assalariada. Então, por que botou em xeque a escravidão? Porque a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para abolir a escravidão e por conta disso, né? Por quê? Porque, como eu tinha dito no outro vídeo, lá nas Ilhas das Antilhas tinha a produção de açúcar como no Brasil, só que ela não ganhava tanto lucro como o Brasil, porque o Brasil ele tinha o lucro a partir da mão de obra escrava. E lá, como eles tinham abolido a escravidão, era a partir do trabalho livre assalariado. Então botou em xeque a escravidão por conta disso. Porque teria que mexer com uma mão de obra livre assalariada e não uma mão de obra escrava. E botou em xeque o desenvolvimento industrial, botou em xeque o império, por quê? Porque o desenvolvimento industrial ele surgiu ao mesmo tempo onde estava o auge do café. O café e a indústria estavam aqui. Só que aconteceu o quê? Que a elite agroexportadora ela não queria que a atenção econômica fosse dividida no Brasil entre a indústria e o café. Eles queriam que a atenção econômica tivesse somente o café. Então a elite agroexportadora começou a parar de investir no capital, na indústria, começou a largar de mão e começou também a muitas pessoas a saquearem o Barão de Mauá, e isso fez com que ele falisse, porque ninguém investiu mais nele. Enfim, depois disso, já duas questões a gente já falou nessa frase, né, que fez com que houvesse a crise do Império. Bom, a crise do Império, ela começa principalmente com a questão religiosa. Por quê? Porque foi o primeiro grupo que o Dom Pedro II perdeu apoio. Mas como que aconteceu isso, né? Por que ele perdeu o apoio da igreja? Primeiramente, lá na Roma, o Papa, né, ele tinha feito uma bula sílabus, onde ele falava que ele não estava gostando desses monarcas que se colocavam acima da igreja, porque a igreja que tinha que estar acima do governo, né, da monarquia, e ele também não gostava de pessoas que trabalhavam, que eram maçons e trabalhavam no governo. Ele não admitia a maçonaria. Simplificando tudo. E aconteceu o quê? Que o Dom Pedro II, ele era as duas coisas no governo dele. Ele tinha rumores que ele era maçom e também tinha rumores na verdade, rumores não, os amigos dele, as pessoas que trabalhavam no governo dele, as pessoas eram maçônicas. E além disso, o Dom Pedro II ele também se colocava acima da igreja, ele não estava nem aí para o que a igreja achava ou não, ou deixava de achar. Então, as pessoas elas começaram a falar, as pessoas que trabalhavam no seu governo, que eram maçônicos, começaram a falar: Dom Pedro, não liga pra isso não vai dar em nada não, deixa esse trem pra lá, porque não vai dar nada não. Então, o Dom Pedro II, ele começou a não ligar pra isso, não tava nem aí. E aí fez com que ele perdesse apoio da igreja. Desculpa, gente, é porque eu tava vendo se tinha acabado o tempo, mas falta um pouquinho ainda. Meu cartão tá um pouco sem memória, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Que